que um homem chama de Deus, outro chama de leis da física. Tesla proferiu certa vez essa frase, não para declarar sua aversão à religião, já que ele era um cristão ortodoxo, mas para mostrar que a ciência pode alcançar espaços que antes eram chamados de sobrenaturais. No mangá de Shumatsu no Valkyrie, o cientista está entre os representantes da humanidade no Ragnarok. Porém, como um pensador e engenheiro, poderia enfrentar deuses em um campo de batalha. Quer descobrir isso? Então, venha comigo. Fala pessoal, aqui é o Raido e esse é o Shumatsu no Valkyrie BR, o canal para os fãs do mangá de deuses contra humanos aqui no Brasil, né? Se inscreve aí, por favor, aí no nosso canal, porque aqui sempre temos teorias novas, como já fizemos da luta do Simon Raiha contra Apolo, como fizemos também da traição do Hermes, agora essa do Tesla e muitas outras estão por vir, então se inscreve aí para não perder nenhuma delas. Não esquece também de conferir lá na página do Instagram, inclusive a gente está tendo um concurso de desenho lá, o personagem da vez é o Buda, se você quiser participar dá uma olhada também. E deixando dessa enrolação, né, agora descubra as possíveis artimanhas de Nikola Tesla. Para começar, é importante buscarmos na história e na vida real de Tesla indícios de como ele pode aparecer no mangá. Nikola Tesla nasceu em 1856 no município de Smiljan, na época Império Austríaco, mas hoje o local faz parte da Croácia. Ele nasceu filho de um padre ortodoxo com uma filha de também um padre ortodoxo. E sua mãe, inclusive, era bastante interessante e dela vieram várias competências que Tesla teve. Duca Tesla tinha muita facilidade na fabricação de ferramentas artesanais, aparelhos mecânicos e além de ter uma capacidade de memorização incrível. E tudo isso sem nunca ter estudado, né? Vocês vão ver que isso tem bastante semelhança com seu filho Nikola Tesla, inclusive nessa questão aí dos estudos, depois vocês vão entender. Essas capacidades manuais e a memória idética, ou seja, a capacidade de memorizar algo que você viu apenas uma vez, foram herdados por Tesla de sua mãe. Ainda na escola, o garoto começou a se interessar por física e resolvia cálculos integrais de cabeça, o que fez seus professores acharem que ele estava trapaceando de algum jeito, né? Terminando a escola bem antes do normal, Nikola entrou para a universidade, onde impressionou a todos em seus primeiros anos. O reitor chegou a escrever uma carta de recomendação do aluno e ainda parabenizou seu pai. Porém, Tesla era alguém muito excêntrico. Desde a universidade trabalhava dezenas de horas seguidas, ele quase não dormia. Ele dormia por volta de 2 horas ou 3 horas por dia, tirando alguns cochilos que ele disse que às vezes tirava durante o dia. Os professores disseram que ele só pararia se ele fosse removido, e chegaram até a retirar sua bolsa de estudos. E com isso, somado com a morte de seu pai em 1879, Tesla ficou viciado em jogos de azar e em apostas. Perdendo muito tempo com isso, ele se deu mal nas provas e abandonou a universidade. O austríaco nunca se formou, assim como sua mãe, que nunca estudou, e foi trabalhar no ramo da engenharia elétrica. Ele compôs projetos em Paris, na França, e posteriormente, quando foi aos Estados Unidos, na empresa de Thomas Edison em Nova York. Tornou-se um prodígio na engenharia e mecânica trabalhando lá e entrou para a história posteriormente como um gênio da física. E com a sua história podemos pensar que sua memória idética pode ser utilizada de alguma maneira no mangá. O fato de memorizar algo apenas vendo uma vez é muito interessante. Além disso, é claro que ele usará artefatos mecânicos ou mecatrônicos para derrotar seu deus adversário. Imagina ele chegando lá com um mecha gigantesco. Isso é muito trela. Para seu Volund, temos algumas suposições, né? Existem 2 valquírias relacionadas à tempestade e que eu acredito que podem ser usadas por Tesla. Kara, que significa tempestade selvagem, e Rota, que significa apenas tempestade, né? Elas contribuiriam para o avanço do controle de Tesla sobre as correntes elétricas. E as principais formas que eu penso que elas podem tomar são 2. A mais óbvia é uma bobina de Tesla mesmo, né? Que é um transformador ressonante capaz de gerar uma tensão altíssima. Com essa eletricidade de alta tensão e altíssima frequência de corrente alternada, o cientista conseguiria gerar problemas para seus adversários e ainda se proteger com os raios direcionados. Porém, como ele ativaria essa máquina, né? Daí vem a possibilidade do Volund ser um controle remoto. Isso mesmo, um controle remoto. Tesla passou muito do seu tempo estudando e desenvolvendo formas de iluminação, energia elétrica e comunicação sem fio. Uma valquíria que controlasse seus demais instrumentos à distância seria muito forte e faria sentido de acordo com algumas estranhezas de Nikola.
Para aqueles que não sabem, né, o físico tinha um monte de costumes e manias muito bizarras. Ele escolhia e separava sementes especiais e ia diariamente alimentar pombos nas praças com essas sementes. Ele torcia os dedos dos pés 100 vezes cada noite, porque ele achava que isso estimulava as células do cérebro. E por último, aquilo que comprova o fato do controle remoto. Tesla tinha extrema mania de limpeza. Nikola só tocava em algo que julgasse estar satisfatoriamente limpo e odiava ambientes sujos. Isso, somado ao fato dele ser extremamente antissocial e focado em seu trabalho, pode demonstrar que ele não vai querer de maneira nenhuma contato com seu oponente. Ou seja, o Tesla era o famoso fresco, né, que a gente chama. Então, ele controlaria suas bobinas de alta tensão de longe, desferindo golpes de eletricidade em seu oponente e permanecendo na segurança da distância. Mas aí você pode se perguntar, né? E os raios, eles não o atingiriam também? Nossa, realmente esses inscritos aqui que fazem essas perguntas são muito inteligentes. Fico bastante honrado de ter inscritos tão inteligentes aqui no nosso canal. E agora eu vou explicar para vocês, né? Realmente, caso o cientista não se protegesse, as suas bobinas poderiam causar dano a ele mesmo. Por isso tem algumas teorias. Como sabemos, a ciência não é algo individual. Ela apenas funciona porque os conhecimentos são passados de pessoa para pessoa, geração após geração e sempre aprimorados. Os pensamentos filosóficos gregos são importantes, assim como a descoberta do átomo e a invenção das vacinas. A ciência progride e se desenvolve ao longo do tempo e conforme vai passando de pessoa para pessoa. Esse princípio é bastante parecido com o que Sasaki fez, né? Com o espírito da espada. Ele foi aprendendo todos os estilos até que no final, depois de anos, até mesmo depois de sua morte, ele ter incorporado todo o espírito, todos os estilos dos outros espadachins, né? Se desenvolvendo sempre, aprendendo com as outras pessoas e com o passar do tempo. E levando em conta esses argumentos, né, eu creio que o Tesla não ficou parado enquanto esteve em Valhalla e, assim como Sasaki, ele continuou desenvolvendo suas técnicas, seus conhecimentos e aprendeu até mesmo com outros cientistas. Ele pode ter virado um monstro intelectual. Atualmente, ao usarem gigantescas bobinas de Tesla, os físicos se protegem em meio aos raios com uma gaiola de Faraday, que foi outro cientista, né? Essa gaiola é feita de metal e impede a descarga de atingir aquele dentro dela. Pausa para a explicação científica aqui da gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday foi um experimento conduzido por Michael Faraday para demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora. Agora eu vou explicar um pouquinho mais fácil, né? A gaiola de Faraday faz com que os elétrons, a eletricidade, né, não entre dentro da gaiola, fique somente no seu exterior, na parte metálica, então quem está lá dentro está seguro contra os raios. E o Nikola pode ter aprendido com Faraday ou ele mesmo ter desenvolvido uma gaiola semelhante a essa, o que o protegeria tanto do oponente como das descargas colossais de suas bobinas. Pronto, agora o ataque e a defesa estavam perfeitos para o cientista. Sua memória idética contribuiria muito para isso, já que para Tesla bastaria ele ver o funcionamento do experimento uma vez para poder replicá-lo. O físico também tinha visões em sua mente em que já havia projetos e invenções completamente prontos. Tesla não costumava anotar ou sequer fazer protótipos em papel, pois ele memorizava e visualizava tudo com clareza em sua mente. O próprio motor elétrico, né, de corrente alternada, que foi o invento que fez a revolução elétrica no mundo, foi visto por ele em uma dessas visões. O projeto foi feito todo mentalmente, sem um protótipo. E quando foi perguntado sobre como ele sabia que aquilo ia dar certo, ele só respondeu: simples, eu estou vendo-o funcionar. Tudo isso dentro da cabeça dele. O cara realmente era um intelecto de outro nível. E em vida, o cientista costumeiramente tinha visões e alucinações, além de clarões de luz que vinham do nada nos seus olhos, né? Essas coisas podem ser um vislumbre de seu destino de enfrentar os próprios deuses, ou talvez o estopim de seu dom, alguma coisa como uma habilidade dada pelas divindades, como a visão emocional que Jack tinha, né? Realmente os dois, Jack e Tesla, não batiam muito bem, eles podem ter algumas semelhanças. Deixando isso um pouco de lado, vamos voltar para o seu possível modo de luta, né? Dentre as várias áreas da física exploradas pelo gênio, o austríaco também se aventurou pelo ramo dos raios-x. Antes mesmo da descoberta da radiografia, Tesla começou a investigar o que ele chamou de energia radiante, de tipos invisíveis depois de ter observado filmes danificados em seu laboratório em experimentos anteriores. Depois do advento da radiografia, o raio-x foi um dos focos de Tesla.
Por conta disso, pensar que ele tenha continuado os estudos em radiação e aprendido vários conceitos pesquisados por Marie Curie é muito interessante, né? Algum feixe de radiação ou de radioatividade, algo parecido, pode estar embutido nas bobinas de Tesla. Uma homenagem a outros cientistas com certeza seria algo épico, e Tesla, homenageando a mulher que descobriu a radioatividade e ficou doente por causa disso, derrotar um deus com o mesmo poder que ela descobriu seria de encher os olhos. O único problema que poderia dar é que a radiação também infligiria danos ao corpo do cientista. O maior vácuo que vejo nessa minha teoria é que não sabemos se há um limite de coisas que você pode levar para a arena, né? Tesla precisaria levar bobinas, o Volant, a gaiola. Então, se você tiver alguma teoria sobre isso, se pode, se não, se ele teria que transformar a arena, né? Pedir para mudar, deixe aí nos comentários que eu gostaria bastante de ouvir. Vai que você complementa a minha teoria, né? Com correntes de alta tensão, bobinas espalhadas pelo ambiente, uma gaiola de Faraday para protegê-lo e raios radioativos poderosos, Tesla tem em suas mãos um setup incrível para dar problemas a qualquer deus que enfrente. Mesmo assim, acho que ainda pode ter algo a mais. Lembra que eu tava zoando, né, sobre ele usar um mecha, então talvez não seja tão zoeira. Claro que o cientista vai preferir lutar à distância, né, com o apoio das suas engenhocas, mas sabemos que as batalhas de Shumatsu nunca seguem assim tão previsíveis, então ele pode ter um outro plano. Caso Deus chegasse mais próximo ou então começasse a destruir seus armamentos, Tesla poderia ativar sua técnica final e mais perigosa. Fundindo seu Volant e as bobinas à gaiola de Faraday, Nikola reforçaria seu físico fraco com um exoesqueleto blindado. Surgiria assim a armadura Tesla. Eu aceito em nomes melhores, se você tiver um nome melhor, deixe aí nos comentários. Com essa armadura, Tesla protegeria a si, enquanto mantinha todo o seu arsenal de instrumentos ao seu alcance. Energizado por eletricidade e ainda com a possibilidade de usar radiação, a armadura poderia desferir golpes com raios, atirar feixes de radioatividade e outras surpresas mais que o gênio pode oferecer. Quem sabe até mesmo Tesla adaptaria ideias de outros cientistas para sua armadura, como alguma espécie de motor para voo e um sistema de absorção de impactos. Isso seria visualmente muito legal de ver desenhado no mangá, ainda mais com a arte de Shumatsu que está tão boa agora, realmente seria incrível. O único ponto negativo que eu vejo é a radiação, né? Caso a radioatividade continuasse no exoesqueleto, na armadura, ela poderia dar bastante dano ao corpo do Tesla, e isso talvez seja um nerf nele, né? Assim como o Adão teve, assim como o Raiden teve, o Buda também, seria uma coisa que poderia atrapalhá-lo, então ele teria um tempo para poder utilizar essa armadura antes que a radiação acabasse com ele. E para fechar com chave de ouro o poderio bélico que essa armadura poderia ter, podemos pensar também na tentativa de Tesla de construir um tal raio da morte. Quando ele já era bem idoso, em uma de suas festas de aniversário, o cientista alegou ter projetado algo que, segundo ele, acabaria com a guerra. Durante a sua vida, Tesla não revelou como esse raio funcionaria, mas vários anos depois da sua morte foram encontrados alguns arquivos. Seria um tubo de vácuo de extremidade aberta, ou seja, com um buraco, né, com um selo de jato de gás que permite a saída de partículas, com um método de carregar tungstênio ou mercúrio a milhões de volts e direcionando-os em fluxos. É realmente um raio da morte pensado por um cientista maluco, né? Meu Deus do céu, eu cheguei a nem entender como funciona isso aqui. Mas esse projeto nunca saiu do papel, né? Em Shumatsu no Valkyrie seria muito massa se Tesla conseguisse desenvolver a arma depois de seus estudos em Valhalla e utilizasse o raio em seu exoesqueleto. Combinado com os demais armamentos, ele poderia ser a arma final contra sua divindade adversária. Baseando-nos nas invenções e na inteligência de Nikola em vida, podemos perceber que ele pode dar trabalho a qualquer deus que venha enfrentar. Quando o físico nasceu, uma tempestade violenta acontecia. Por conta disso, sua parteira alegou que o menino seria um emissário da escuridão. Sua mãe, pelo contrário, disse que esse seria um sinal de que Tesla traria luz. E sim, Duca Tesla acertou. Tesla não só revolucionou o mercado das correntes e das luzes, como trouxe diversos avanços para outras áreas. Quem sabe ele não será aquele que trará a implacável luz da ciência para os deuses e dará para a humanidade uma centelha de esperança. Caso Einstein nos dê o privilégio de aparecer na arena, ao ser perguntado como foi ser o homem mais inteligente, ele responderá com apenas uma frase: pergunte isso a Nikola Tesla. E que
que você achou desses métodos nada convencionais, né, da luta de Tesla? Você acha que ele pode ter alguma outra carta na manga? Tem uma outra teoria? Comenta aí que eu quero sim discutir bastante com vocês. Lógico que sabemos que aqui é tudo teoria, né? São pensamentos. Seria muito legal se alguma minha ou sua aparecesse realmente no mangá, né? Eu lembro vocês aí do curso de desenho que eu estou demonstrando para vocês. É um passo a passo certinho para como você aprender a desenhar qualquer personagem em anime, em mangá, quem sabe produzir seu próprio mangá e até mesmo participar lá do nosso concurso de desenho que ainda tá rolando. Se você quiser participar, basta me enviar o desenho. E é isso, gente, até a próxima. Falou!